Sr. Dr. Carlos Farinha, que é o diretor do Laboratório de Polícia Científica, que funciona na dependência da Polícia Judiciária, que, entre outras coisas, é nosso colega, tem também o curso de Direito, e que se nos vai dirigir sobre temas de natureza essencialmente prática, sobretudo para quem trabalha mais no campo do direito penal, embora não exclusivamente, mas, de facto, todo o tipo de perícias, de análises, de exames que são feitos neste laboratório têm a maior importância prática e, em grande medida, não exclusivamente, mas em grande medida, daí decorrem as decisões judiciais, sejam elas condenatórias ou absolutórias. Sem mais delongas, passo a palavra ao Dr. Carlos Farinha, a quem agradeço penhoradamente a circunstância de se ter dirigido aqui ao Conselho Distrital de Lisboa e de partilhar connosco a sua extensa experiência e reconhecida experiência e competência nestas matérias. Muito obrigado. Muito boa tarde, sou eu que agradeço, na pessoa do Sr. Representante Distrital da Ordem dos Advogados e de todos os presentes que tiveram a amabilidade de aqui estar para me ouvir um bocadinho. Sou eu que agradeço o convite e que partilho, antes de mais, o nervosismo da insegurança de não saber muito bem se aquilo que vos trouxe vos vai servir para alguma coisa ou servirá apenas para concluir que não serviu para coisa nenhuma. Tenho muito gosto em estar aqui, como disse, sou profissional da Polícia Judiciária há 32 anos, e isto não sendo nenhum aspecto, suponho eu, negativo, é pelo menos uma referência ou um alerta para o facto da maneira como vejo as coisas, não estando institucionalmente vinculada, está institucionalmente situada. Não é que a minha verdade é a minha verdade, dizia um professor de Direito de Coimbra, que a verdade é o erro de hoje que permite chegar ao erro da amanhã. A minha verdade é a verdade como eu a vejo, não é a única seguramente, e o contributo e a avaliação de todos permitirá olhar de uma outra forma para a verdade e chegar a uma verdade bem melhor. Queria-vos falar de Polícia Científica e de Investigação Criminal. Repito, não sei se não vou ser demasiado extenso ou demasiado maçador, vou tentar que os slides possam distrair-vos um pouco a atenção, e quem fala em Polícia Científica e Investigação Criminal também pode falar em Investigação Criminal e Polícia Científica. A ordem dos fatores aqui não é muito importante, porque são duas coisas que estão absolutamente interligadas. E é bom começar pelo princípio de tudo. O princípio de tudo é o princípio do lugar, é o princípio da troca, é o princípio do entendimento de que entre o local e o autor de determinado ato, determinada conduta tipificada como crime, existirá uma troca, deixa-se algo, leva-se algo. E, portanto, o trabalho fica simplificado, é procurar aquilo que se deixou e aquilo que se levou, de forma a poder associar o autor ao facto. Ao fim e ao cabo, dito de outra forma, de maneira a procurar auxiliar a investigação criminal e auxiliar a administração da justiça, que é esse o fim último de tudo. Quem estabeleceu o princípio da troca, como disse, falando do princípio, foi o Sr. Locar, que está do lado direito, do lado esquerdo do slide, e estabeleceu nesta reunião em 1929, portanto, há bastante tempo. O que é facto é que o princípio se mantém na sua essência atual e é a partir dele que organizamos a resposta. Organizamos a resposta em matéria de ciência forense com um conjunto de características típicas da ciência forense. O rigor científico, a isenção, a independência, a autonomia, a ética. Nunca podemos esquecer o lado ético das coisas. A integração do desenvolvimento científico também, ou seja, a ciência forense é, ao fim e ao cabo, uma atividade, dita de maneira muito sucinta, que comporta este tipo de características. E a polícia científica é nem mais nem menos do que a ciência forense aplicada, ou seja, é uma atividade que se pauta pelas regras da ciência forense, mas que integra uma estrutura de polícia. E discute-se, é bom discuti-lo, se isto significa uma quebra, sob o ponto de vista da independência e da isenção das perícias, ou se, pelo contrário, há algum ganho nisto. O que é facto é que este é o modelo seguido na generalidade dos países. Hoje, em Portugal, discute-se um pouco se deve ser este ou outro modelo
a entrar em vigência, mas o que é facto, repito, é que a generalidade dos países, sobretudo os países europeus, tem várias instituições de ciência forense que funcionam complementarmente umas com as outras e têm também instituições de ciência forense integradas em estruturas policiais. E não vem daí nenhum mal ao mundo, posto que essas estruturas de ciência forense contaminem positivamente as polícias no sentido de lhe transmitirem uma matriz de cientificidade investigatória, isto é, de lhe transmitirem uma lógica de rigor e de isenção, e não o contrário, não fiquem condicionados na busca dos seus resultados pelo objetivo de um resultado a qualquer preço que a polícia eventualmente poderia perseguir. Uma imagem do que era o Laboratório de Científica, já há muitos anos. O Laboratório de Científica foi criado em 1957 e entrou em funcionamento no dia 2 de janeiro de 1960. Hoje tem uma estrutura que, além de estar sediada em Lisboa, tem delegações e representações em todos os departamentos da Polícia Judiciária a nível nacional. Tem uma organização que é esta, como poderia ser outra qualquer, já agrupa os diferentes domínios forenses em áreas, com chefias de áreas portanto, com uma área de biotoxicologia, de criminalística e de fisiologia. E, sobretudo, reconhece que o paradigma da Polícia Científica e da Ciência Forense é hoje diferente daquele que era há uns anos atrás. Diferente, essencialmente, em dois planos. Diferente porque ocorreu e tem vindo a aumentar uma massificação no recurso à Polícia Científica e à Ciência Forense. A Justiça procura mais respostas no âmbito da prova real. Por outro lado, porque a lógica da ciência forense e da polícia científica já não é uma lógica entre quatro paredes, mas é uma lógica que se estende ou que se inicia no local do crime. Os princípios metodológicos que são analisados ou que são usados numa análise laboratorial são os mesmos princípios metodológicos que devem ser colocados num cenário de crime. Em termos de respostas e de solicitações, o Laboratório de Polícia Científica, sendo embora uma unidade da Polícia Judiciária, recebe solicitações de várias entidades para além da Polícia Judiciária. Aliás, no ano 2012, tivemos apenas cerca de 49% da nossa atividade direcionada para a Polícia Judiciária, sendo, portanto, a restante 51%, à volta disso, para outras entidades que não a Polícia Judiciária. Em termos numéricos e apenas para uma imagem muito rápida de quantidade, verificamos o que dizia há bocadinho. Embora tenha havido um ligeiro abaixamento em 2011, há um grande recurso comparativamente a 2008 e se comparássemos com os anos anteriores, um recurso ainda mais evidente de pedidos. Sendo que estes pedidos não podem ser entendidos como apenas uma análise em cada pedido. Eu devo dizer que estes 32 mil pedidos que fizemos sair em 2012 correspondem a cerca de 260 mil itens analisados. O bom desta estatística é percebermos que finalmente conseguimos inverter a tendência de aumento da pendência e que, apesar de termos mais pedidos, conseguimos dar mais respostas e que terminamos o ano de 2012 com 3.911 exames pendentes para uma entrada mensal média que anda na ordem dos 2.400, 2.500. Bom, e voltemos agora a fixar-nos na atividade, nomeadamente no princípio das coisas, no local do crime. O local do crime poderia ser mostrado desta forma ou de uma forma menos agradável, é algo que concita cada vez mais as atenções de muita gente. Esta representação, esta representação provocatória, se quiserem, do local do crime não é mais do que um alerta para as diferentes entidades com legitimidade para jogar neste tabuleiro. A comunicação social, as polícias, os peritos, enfim, há uma panóplia alargada de pessoas e de entidades que aqui intervêm. E por isso, um dos primeiros problemas a resolver é organizar a legitimidade destas intervenções, de forma que elas não se atropelem e que se complementem. No que tange à criminalidade da competência reservada da Polícia Judiciária nos termos da Lei da Organização de Investigação Criminal e que se dá em síntese os homicídios, os crimes cometidos com arma de fogo, os crimes em que o fogo é a arma do crime, os crimes de explosão,
os crimes de funções ou documentais, os crimes de tráfico de droga, os crimes de falsificação de documentos, os crimes de tráfico de obras de arte, de criminalidade sexual contra crianças, de criminalidade sexual contra maiores, de tráfico de pessoas e informáticos, todos estes crimes são da competência reservada da Polícia Judiciária e, portanto, a intervenção do LPC e da Polícia Científica faz-se desde o princípio. Faz-se desde o princípio com um manual de procedimentos aprovado em 2009, com regras que são suscetíveis de serem auditáveis. Nós temos, por vezes, a síntese de afirmar que procuramos fazer o que dizemos e dizer o que fazemos. Ou, se quisermos, ao contrário, dizer o que fazemos e fazer o que dizemos. Ou seja, termos procedimentos definidos que sejam suscetíveis de serem auditados em manuais de boas práticas. No local do crime, sabe-se também cada vez mais a partir de cada vez menos. É uma frase que não é minha, repito-a, mas é uma frase perfeitamente atual. Hoje os pormenores contêm uma informação que há alguns anos atrás era absolutamente desprezível. Nos locais do crime procuravam-se apenas vestígios de impressões digitais, hoje procuram-se outro tipo de coisas pequenas que contêm informação. Mas procura-se tudo isso com um método que se pretende científico, procurando os vestígios que importem para o esclarecimento da situação e não todos os vestígios. Se fizéssemos uma inspeção judiciária a esta sala, encontraríamos milhares de vestígios biológicos, mas provavelmente nenhum deles nos interessaria para o esclarecimento do que quer que fosse. Portanto, não basta colher vestígios de arrastão, é preciso procurar colher aqueles vestígios que efetivamente contenham informação relevante. Depois, as impressões digitais, pelo seu valor identificativo intrínseco, pela possibilidade de comparação com bases de dados, constitui igualmente um aspecto extraordinariamente importante em termos de recolha de vestígios e em termos de informação para o apoio à investigação criminal e à administração da justiça. Os locais do crime de incêndios, com uma panóplia de respostas um pouco diferenciada, deixando depressa demais, as questões ligadas à imagem, seja sob o ponto de vista do retrato construído, vulgarmente designado por retrato robô, seja sob o ponto de vista da identificação facial a partir de pormenores e pontos característicos identificáveis, a reconstituição ou reconstrução facial forense, que permite, isto agora está um pouco em voga porque é uma atividade relativamente embrionária que tem dado alguns resultados e poderá vir a reconstruir crânios bastante degradados e encontrar imagens que levem à identificação de pessoas desaparecidas. Para além destas valências, a capacidade de demonstração gráfica dos espaços e dos locais, ao fim e ao cabo, para transferir, para transmitir a quem não pôde estar no local a representação daquilo que lá se passou e, dessa maneira, permitir um juízo mais adequado. Ao fim e ao cabo, repito, nunca substituímos conclusões, apenas auxiliamos a que se possam produzir conclusões. Depois, a evolução da ciência, nomeadamente a partir dos anos 80, trouxe-nos uma nova impressão digital, desta vez a impressão digital genética. De facto, nós estamos sistematicamente a produzir vestígios biológicos e estes vestígios biológicos têm, em alguns casos, informação que permite identificar, por comparação, a pessoa que os produziu. É um trabalho com algum rigor, com alguma delicadeza, um trabalho que parcialmente está automatizado, mas é um trabalho que permite determinar perfis de DNA ou de ADN, internacionalmente dito DNA, em Portugal, de acordo com a Lei 5/2008, dito ADN, mas no fundo são perfis não codificantes, repito, perfis não codificantes do ponto de vista genético, que mais não são do que uma espécie de códigos de barras. Permitem identificar quem os produziu, mas não permitem saber nada sobre essa pessoa, além da identificação por comparação com a amostra de referência. E sobre as bases de dados, sobre esta possibilidade, tem-se discutido muito a eficácia da nossa base de dados. Eu trouxe-vos aqui alguns exemplos do que é a base de dados em França, do que é a base de dados em Espanha, do que é a base de dados na Alemanha e, infelizmente, do que é a base de dados em Portugal.
ou seja, poucos perfis inseridos, poucos resultados, por comparação com aquilo que se passa na generalidade dos países, possivelmente a merecer uma reflexão e uma adaptação do escopo legal que é formado. Depois, ainda no domínio da biotoxicologia, vimos a biologia, vimos primeiro a criminalística, vemos agora a toxicologia que tem um trabalho laboratorial muito intenso, um trabalho laboratorial que nem sempre é direto de analisar substâncias, muitas vezes as substâncias aparecem impregnadas, como neste caso em peças de roupa, ou estão escondidas sob a forma de cogumelos ou de catos colocados no meio ambiente, ou estão em unidades de produção, esta é uma unidade de produção em Portugal, em unidades de produção caseira de produção de estupefacientes, ou estão sob as formas das novas drogas, relativamente às quais, como sabem, há uma discussão muito interessante e uma iniciativa legislativa em curso para se encontrar uma solução ou uma hipótese de solução para este tipo de problemática. Paralelamente ou além da toxicologia e da biologia, funcionamos em termos de química laboratorial, analisando inflamáveis, analisando explosivos e analisando sprays. Os sprays, que vulgarmente chamamos gás-pimenta, têm, de acordo com a Lei 5 de 2006, corrigida pela Lei 17 de 2009, se não estou em erro, e por uma outra em 2012, têm a possibilidade de serem integradas no plano das armas muito proibidas, na classe A, se tiverem capsaicina acima de 5%, ou na classe E, apenas uma mera contraordenação, se tiverem capsaicina abaixo de 5%. E cabe ao laboratório medir essa capsaicina. Depois poderá caber aos senhores juristas discutir se quem compra um spray cujo rótulo diga 3%, se pode vir a ser punido se a análise química disser que está a 6%. Enfim, é uma discussão, às vezes o rigor do legislador não ajuda a boas soluções, embora tenha essa intenção. Entrando na área da físico-documental, a balística de comparação, a comparação de vestígios balísticos, ou seja, a comparação de munições e de cartuchos com armas, a análise de armas de muitos tipos, mais recentemente armas elétricas, como esta que está ali no canto da fotografia, mas também armas simuladas, como estas magníficas canetas, ou armas improvisadas, como aqueles canos que também disparavam, ou um telemóvel com capacidade para disparar uma munição de 6,35, ou ainda um chapéu de chuva com a mesma funcionalidade e um maço de tabaco capaz de provocar um choque elétrico que não será seguramente muito agradável para quem o sentir, um maço de tabaco, um batom, um telemóvel, enfim. Nesta panóplia de armas, Portugal tem uma casuística curiosa. Mais de 51% daquilo que analisamos são armas transformadas, ao invés do que sucede nos nossos congéneres europeus, que têm uma taxa de armas transformadas que não excede normalmente os 16, 17%. Nós temos capacidade inventiva e, portanto, na nossa casuística aparecem-nos muitas coisas destas. Os vestígios balísticos podem estabelecer uma comparação direta entre a arma e o vestígio produzido por essa arma, podem dar uma resposta direta ou podem ser inseridos numa base de dados, que é uma base de dados IBIS e que se integra num sistema internacional IBIN, podendo comparar-se vestígios balísticos de vários locais e de vários eventos. Nós fizemos a primeira identificação internacional, recebemos até um pequeno prémio que está aqui representado da Interpol em novembro de 2011. Neste momento já vamos com algumas dezenas, porque é cada vez mais transfronteiriço o crime que utiliza armas do lado de cá e do lado espanhol. Fazemos comparações também com outros países, mas naturalmente com muito menor probabilidade de êxito. Associada à balística, embora não sendo exatamente a mesma coisa, os vestígios de disparo, o GSR. Vestígios de disparo que acontecem porque quando se dá um disparo, o calor e o atrito provocam uma nuvem de partículas que resultam dessa mesma explosão. E essas partículas tendem a depositar-se por ação da gravidade, nas superfícies onde possam depositar-se, e tendem, de alguma forma, como vem com
a uma temperatura elevada tendem a colar-se a determinadas superfícies onde caem por ação da gravidade. E por isso, durante algumas horas, é possível recolher e analisar, identificar vestígios de disparo ou vestígios de que alguém esteve num local onde houve um disparo ou vestígios de que alguém contactou com coisas ou locais onde ocorreu um disparo. É importante fazer esta precisão porque durante muito tempo se acreditou e se difundiu, quando ainda havia os testes da parafina, que existirem vestígios de disparo significava que alguém tinha disparado. Pode ter disparado, pode ter estado num local onde ocorreu um disparo ou pode ter contactado com locais ou com objetos relacionados com o disparo. Se, por exemplo, numa viatura estiverem 3 pessoas e se uma delas fizer um disparo, provavelmente as 3, provavelmente ou possivelmente será impossível o diagnóstico diferencial para saber qual dos 3 fez o disparo, porque todos poderão vir a ter partículas. Esta pesquisa é feita em microscopia eletrónica de varrimento, é uma imagem do microscópio eletrónico de varrimento. Numa outra disciplina forense da físico-documental, as marcas. A questão das marcas durante muito tempo foi uma questão de pouco impacto e pouca resposta. Com uma base de dados que tem 35 mil rastros de calçado e que é anualmente atualizada, temos uma resposta bastante melhor neste domínio. Depois a análise documental. Seja a análise documental nos documentos de identificação, seja a análise documental relacionada com as notas. A análise documental, que é fundamentalmente a utilização de um conjunto de comprimentos de luz para realçar os elementos de segurança que todos os documentos, sejam notas, sejam documentos de identificação, têm associado, ou que os tipos de papel têm associados. E a escrita manual. A escrita manual que tem sido o nosso calcanhar daqueles em termos de resposta. Nós temos conseguido recuperar a pendência e entrar num patamar de resposta internacional que não deve exceder os 90 dias, como máximo. É bem diferente dos vários anos que tivemos de pendência num passado não muito distante, mas na escrita manual esta recuperação ainda não está alcançada. De resto, já o Sr. Professor Machado Cruz sabe o que eu estou a dizer, porque também o departamento dele faz exame de escrita manual no Porto. Quando a crise fez disparar o fenómeno criminal, pensou-se que o fenómeno criminal teria disparado essencialmente ao nível dos crimes contra o património, aliás, contra a propriedade e dos crimes de recurso à violência. Mas não, onde notámos mais aumento de pedidos foi justamente no crime documental, ou seja, nas pessoas que enjeitam as assinaturas que fizeram e as obrigações que assumiram, enquanto o pau vai e vem, enquanto se faz a perícia, folgarão as costas de quem no final tiver que pagar alguma dívida. É curioso que houve um aumento muito significativo neste tipo de pedidos e, consequentemente, a resposta não acompanhou, pelo menos até agosto de 2011, esse aumento e só depois de algumas modificações e investimentos internos é que começámos a fazer descer a pendência. Entendemos que a resposta da ciência forense e da polícia científica não pode ser dissociada da implicação dos solicitantes. Ou seja, não basta exigir respostas, é preciso verificar como é que se pergunta. Implicação dos solicitantes, que elencamos desta forma sistematizada, ou seja, a precocidade do pedido é importante, a proporcionalidade e a necessidade do pedido também, a definição de quesitos, o diálogo interinstitucional para eventual adequação, a transmissão e a atualização da informação relevante e depois as boas práticas administrativas. Às vezes nós temos perícias que demoram bastante menos tempo no laboratório do que no circuito entre a entidade que a determinou e a chegada das coisas para periciar ao laboratório. Eu recebia ontem, uma indicação no Sr. Magistrado Judicial que me pedia uma perícia complementar a uma substância e ia dizendo, sendo do meu conhecimento funcional que o laboratório tem uma grande morosidade de resposta, determino que a resposta seja feita em 10 dias. O curioso é que o despacho era de 26/10/2012. E, portanto, demorou alguns meses a chegar até nós e eu estou convencido que no final desta semana a resposta será a caminho do destino. Por outro lado, há novos desafios
a ciência forense não se esgotou naquilo que fazemos, a botânica, a informática, a telemática, o áudio, a imagem, a palinologia e muitas outras coisas que a integração do conhecimento científico nos vai permitindo fazer. Há novos desafios e esses novos desafios têm que ser disputados. Em síntese final, e eu gostaria de não abusar da vossa paciência e de suscitar algumas questões que me parecem lógicas num debate entre pessoas ligadas à justiça e nomeadamente à advocacia, que pudéssemos ter aqui algo de controvertido, e por isso eu vou tentar acabar rapidamente dizendo em síntese final que o que nós fazemos na Polícia Científica e na Ciência Forense não é mais do que comparar amostras. Amostras problema que não sabemos o que são, com amostras referência que sabemos o que são em bases de dados, em coleções, em padrões, seja naquilo que for. E fazemos esta comparação recorrendo a procedimentos que têm que estar previamente validados, porque têm que ser auditados. Depois, fazemos tudo isto num contexto legal. Não fazemos isto apenas com a possibilidade da técnica da ciência. Fazemos isto, ou temos que fazer isto, para que seja válido, cumprindo regras processuais, regras do direito penal, ou princípios do direito penal, da Organização de Investigação Criminal e, no caso concreto, nós próprios, da Organização da Polícia Judiciária. E fazemos tudo isto no desenvolvimento paralelo de um processo de acreditação, com controle externo através de testes de proficiência. Todas as disciplinas que aqui elenquei de forma rápida sujeitam-se, pelo menos uma vez anualmente, a um controle de teste de proficiência feito pelo ENFSI, que é a entidade que serve de referência a nível europeu, é a European Network Forensic Science Institute, que constitui um padrão internacionalmente reconhecido para avaliar a forma como se trabalha e também para ajudar a que este trabalho possa ser em rede, assim como outras instituições. Já falei há bocadinho da rede IBIN a propósito da balística, poderia falar também da ASF, da Associação Ibero-Americana de Criminalística e Estudos Forenses. Enfim, a noção de trabalho em equipa não se faz apenas no concreto desenvolvimento de uma perícia, mas se faz também na organização institucional. E depois fazemos tudo isto também sujeitos ou respeitando ou procurando respeitar estes três princípios. Custódia da prova, problemática das contaminações, higiene e segurança. O que é que isto quer dizer de forma muito telegráfica? A custódia da prova está bem de ver que a prova tem que ser custodiada desde o momento em que aparece até o momento em que é analisada, até o momento em que permite conclusões. Há coisas a montante e há coisas a jusante, mas tudo isto tem que ser registado e inequivocamente assinalado no seu percurso, para poder ser rastreado. A problemática das contaminações está bom de ver também o que é que acontece quando alguém, se os vestígios hoje em dia são produzidos em muitas situações, os vestígios podem ser contaminados, os locais podem ser contaminados, a preservação é essencial, mas às vezes os próprios vestígios se podem contaminar entre si. Ou o transporte mal feito de um vestígio pode significar a sua contaminação. Os vestígios biológicos precisam de viver, não podem vir em sacos fechados. Por outro lado, os vestígios voláteis, por exemplo, de um inflamável, do que quer que seja, precisam de vir absolutamente herméticos, porque senão volatilizam-se e não chegam. Portanto, esta problemática das contaminações é também entendida nesta perspectiva da degradação ou da contaminação entre vestígios. E depois, a higiene e segurança. Os funcionários passam muitas horas em espaços que não são os mais recomendáveis para se estar, têm que usar material descartável, têm que usar material de proteção, têm que muitas vezes ser acompanhados, até pelo esforço físico que determinado tipo de pesquisas implicam. Eu lembro-me que a Casa de Óbidos, por exemplo, implicou uma inspeção judiciária de quase 13 horas e houve pessoas que fizeram grande parte desse palmilhar centímetro a centímetro de um espaço. Tudo isto, repito, num contexto de especialização e de complementaridade, reforçando a ideia de apoio à investigação criminal e ao sistema de justiça, reforçando a ideia de serviço público. Nós não estamos sós neste domínio, nem seremos os melhores nem os piores. Nós contribuímos com aquilo que sabemos fazer. Há outras entidades, o Instituto Nacional de Medicina Legal, a PSP em alguns aspectos, a GNR noutros, o CEF noutros ainda, o Ricardo Jorge,
o Instituto de Tecnologia Nuclear, o Instituto de Qualidade e Soldadura, enfim, há muita gente, as universidades, as academias, há muita gente que pode contribuir para uma boa resposta pericial. Assim se saiba saber o que é especializado por uma entidade e como é que se podem complementar os esforços com outras entidades. E depois, é preciso contrariar o efeito CSI. É preciso contrariar o efeito CSI porque o efeito CSI trouxe-nos esta coisa bonita de nos trazer gente muito bem apessoada, com resultados magníficos à distância de um botão, mas isto não é real, isto não é verdade. O efeito CSI que temos é um efeito que nos impede de coisas que me parecem importantes. Nos impede de prever ou de admitir que há limitações nas potencialidades da polícia científica e da ciência forense. Há possibilidades, mas também há limitações. Um cabelo pode nos dar um perfil DNA, mas um cabelo pode não nos dar um perfil DNA. Uma mancha de sangue pode nos dar um perfil DNA, mas se por azar dos Távoras estiver caído numa superfície que tenha sido lavada com lexívia algumas horas antes, muitas vezes há manchas de sangue nas casas de banho, nas cozinhas, pode estar uma mistura que não permite a leitura do perfil DNA. E, no entanto, é óbvio que está ali sangue, é óbvio que aquilo vai dar resultado. No filme, na realidade, pode dar ou pode não dar. Depois, a morosidade. As coisas querem-se em tempo útil, mas há uma morosidade necessária, sob o ponto de vista da organização, sob o ponto de vista da própria corrida nos equipamentos. Eu tenho equipamentos ali, ou temos, por exemplo, a microscopia eletrónica de varrimento demora normalmente uma corrida, isto é, entre pôr-se à amostra e acabar a leitura da amostra, demora 23 horas. E é o normal. E às vezes, quando chega ao final, constata-se que houve ali um problema a meio e que os resultados não foram claros e tem que se repetir. Portanto, há uma morosidade necessária, que não é só o tempo da corrida nos aparelhos, é também a necessidade de dar respostas ponderadas, é também a necessidade de fazer um double-checking daquilo que se assina e daquilo que vai sair. Portanto, este efeito CSI tem que ser contrariado não só relativamente à questão das limitações e das potencialidades, mas também relativamente à questão da noção do tempo. E permitam-me, estando entre profissionais da liberdade, permitam-me dizer que uma das coisas que mais me apetece contrariar no efeito CSI é a falta de sentido crítico relativamente à dimensão das bases de dados que seriam necessárias para que aquilo funcionasse daquela maneira. Se eu souber, por um DNA feito num instante, que aquela pessoa mora no sítio tal e que tem uma viatura tal e que trabalha não sei onde, significa que todos esses passos dessa pessoa e de todas as outras pessoas, sempre que fossem dados, seriam tratados para estarem disponíveis em bases de dados. E isto é talvez a coisa que tenhamos mais que contrariar, porque não podemos perder o sentido crítico da equilateralidade entre liberdade, segurança e justiça. Os meios, os fins não justificam todos os meios, como é óbvio. Depois, esta é a parte que eu gosto de apresentar, o Laboratório de Polícia Científica vai instalar-se, vai ter a futura sede no novo edifício e vai ter um espaço muito razoável, vai também aumentar as responsabilidades, vamos passar de 1.400 metros quadrados para cerca de 8.600 e, portanto, vamos ter a obrigação de produzir mais e melhor e de contribuir, não vamos ter desculpa depois destes meios que estarão prontos no final deste ano, princípios do próximo. No fundo, aquilo que fazemos é procurar equilíbrios. Equilíbrios entre pessoas, entre procedimentos e entre tecnologia. Não existe só tecnologia como solução, não basta ter recursos humanos como solução, não basta ter os melhores procedimentos do mundo como solução. É o equilíbrio entre estas três coisas que, de alguma forma, nos permite chegar a boas conclusões e atingir os objetivos que nos norteiam. E pronto, disponibilizando-me para as questões que me queiram colocar e que espero que sejam algumas, agradeço penhoradamente a vossa atenção e a oportunidade que me deram para estar aqui a comunicar algo daquilo que é a minha experiência. Foi bastante interessante e elucidativa relativamente às matérias que são tratadas no vosso laboratório. Aproveito, aliás, também para lhe dar os parabéns, porque das últimas vezes em que tenho estado em contacto com responsáveis pelo judiciário, enfim, nas suas mais diversas vertentes, eu julgo que o Laboratório de Polícia Científica deve ser a única entidade em que, sistematicamente e reiteradamente, as pendências têm vindo a ser reduzidas. E, portanto, enfim, como nós muitas vezes temos uma imagem
que às vezes, infelizmente, é real, que o sistema de justiça está cada vez mais anquilosado, cada vez mais assoberbado e que as pendências vão aumentando, é bom saber que em alguns setores, e em setores importantes como este, porque daqui depende, e muitas vezes, a ilibação de pessoas que estejam acusadas dos mais variados crimes, acho que cada dia que passa é pior e, portanto, ainda bem que as pendências se têm vindo a reduzir. Posto isto, eu passava a palavra ao auditório, pedindo então que apresentem as vossas questões, pedindo-vos também que sejam tão sucintos quanto possível e que no início de porem as questões que se identifiquem. Muito obrigado. Não há questões nenhumas? Então eu vou pôr uma que tem apenas a ver com uma expressão que ali foi.